Bem-vindos à nossa aula de número 221, item 5 do capítulo 24, os conflitos do nosso tempo. Nosso último item da parte 4 do livro Cataláxia, ou Economia de Mercado, já deixando saudades. Os conflitos do nosso tempo. É opinião corrente a de que as guerras civis e as guerras internacionais de nosso tempo tem sua origem no conflito de interesses econômicos inerentes à economia de mercado. Bom, eu acho que esta aula, para quem está assistindo muito próximo de quando eu estou gravando, ela tem um papel preponderante. Nós estamos vendo os Estados Unidos dizendo que vão taxar X, Y, Z. A gente vê pessoas fazendo leituras, né, das mais, não estou dizendo que alguém esteja certo ou errado, mas das mais variáveis possíveis, né? Com todos os tipos de abstração, mas eu digo o seguinte: a nós, praxeólogos, economistas, independentemente de julgamentos de valor ou torcidas, nós temos que olhar para os aspectos econômicos. Bom, mas é fato, né? Segundo essa opinião, a guerra civil é a rebelião das massas exploradas contra as classes exploradoras. A guerra entre nações é a revolta das que não têm, as nações que não têm, contra as que se apropriaram injustamente de uma parte dos recursos naturais da terra e, com uma avidez insaciável, querem arrebatar uma parcela ainda maior dessa riqueza que se destina ao bem de todos. Quem, diante de tais fatos, falar de harmonia de interesses corretamente entendidos, é ou um idiota ou um apologista infame de uma ordem social manifestamente injusta. Então, ele está aqui falando as antíteses, né? Ele está falando como as pessoas falam da gente. Porque nós falamos da harmonia de interesses corretamente entendidos, né? Pois bem, nenhum homem inteligente e honesto poderia deixar de reconhecer que existe hoje um conflito irreconciliável de interesses materiais que só pode ser resolvido pelas armas. Isso aqui não é Mises assumindo isso, não. Mises está dizendo como as pessoas falam, né? Como elas se assumem. É certamente verdade que o nosso tempo está cheio de conflitos que dão origem à guerra. Entretanto, esses conflitos não decorrem do funcionamento do mercado livre. É admissível que sejamos chamados, é admissível que sejam chamados de conflitos econômicos, porque dizem respeito para aquele domínio de atividade humana que, em linguagem corrente, se denomina de atividade econômica. Mas seria um erro grave inferir daí que esses conflitos decorrem de situações inerentes ao funcionamento de uma sociedade de mercado. Na realidade, não decorrem do capitalismo, decorrem precisamente das políticas anticapitalistas elaboradas com o propósito de impedir o funcionamento do capitalismo. São o resultado de várias interferências governamentais na atividade econômica, das barreiras impostas ao comércio e às migrações, e da discriminação contra a mão de obra estrangeira, os produtos estrangeiros e o capital estrangeiro. Bom, eu vou fazer questão de grifar isso daqui, porque para aquela turma que torce para o Trump, né, fecha as fronteiras, coloca, taxa todo mundo, como se os Estados Unidos pudessem viver uma autarquia sem depender de ninguém, de nada. Bom, depois cabe uma análise sua, economicamente, o que pode levar a tudo isso. Nenhum desses conflitos poderia ter surgido numa economia de mercado sem obstruções.
Imagine um mundo em que todos fossem livres para viverem como empresários ou como empregados, onde quisessem e como quisessem. E pergunte-se quais desses conflitos poderiam ainda existir. Imagine um mundo no qual o princípio da propriedade privada dos meios de produção exista em sua plenitude, no qual não haja instituições que impeçam a mobilidade do capital, do trabalho e das mercadorias, no qual as leis, os tribunais e os funcionários públicos não possam discriminar qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Imagine um estado de coisas no qual os governos estejam devotados exclusivamente para realizar a tarefa de proteger a vida, a saúde e a propriedade dos dos indivíduos contra a agressão violenta ou fraudulenta. E vamos fazer aqui um combinado. Imagine um estado de coisas na qual os governos estejam devotados exclusivamente para realizar a tarefa de proteger a vida, proteger a saúde e proteger a propriedade dos indivíduos contra a agressão violenta ou fraudulenta. Não é proteger a vida e oferecer saúde gratuita. Proteger a saúde é se alguém vender algo que mate ou que adoeça, essa pessoa tem que pagar por um crime. Então, proteger a vida e a saúde é porque eu vendi uma coisa que deixou a pessoa doente, mas não matou. Não, não é isso. Certo? Então, proteger a vida, a saúde e a propriedade dos indivíduos contra a agressão violenta ou fraudulenta, de fraude. Em tal mundo, as fronteiras seriam desenhadas nos mapas, mas não impediriam alguém de procurar ser mais próspero, de forma que julgasse mais conveniente. Ninguém estaria interessado na expansão territorial de sua nação, uma vez que nada ganharia com isso. A conquista não traria vantagens e a guerra se tornaria obsoleta. Então, esse parágrafo inteiro merece o grifo. Antes do surgimento do liberalismo e da evolução do capitalismo moderno, a maior parte das pessoas consumia apenas o que pudesse ser produzido com matérias-primas disponíveis na sua própria região. O desenvolvimento da divisão internacional do trabalho alterou radicalmente esse estado de coisas. As massas passaram a consumir alimentos e matérias-primas importadas de países distantes. As nações mais avançadas da Europa só poderiam dispensar essas importações às custas de uma considerável redução no seu padrão de vida. Para poderem pagar os produtos de que necessitam, tais como minérios, madeira, óleo, cereais, gorduras, café, chá, cacau, frutas, lã e algodão, precisam exportar produtos manufaturados, muitos dos quais são fabricados a partir das matérias-primas importadas. Seus interesses vitais são prejudicados pelas políticas comerciais protecionistas dos países produtores desses bens primários. Há 200 anos, pouco importava a um cidadão sueco ou suíço se um país não europeu era ou não capaz de utilizar eficientemente os seus recursos naturais. Mas hoje, o atraso econômico de um país dotado de riquezas naturais prejudica os interesses de todos aqueles cujo padrão de vida poderia ser aumentado se essas riquezas naturais fossem utilizadas de maneira mais eficiente. Ora, todo mundo está torcendo pelo sucesso de todos, que coisa linda! O princípio da soberania ilimitada, num mundo onde os governos interferem na atividade econômica, é um desafio a todas as outras nações. Galera, para se pensar. O conflito entre as nações que têm recursos naturais e as que não têm é um conflito real. Mas ele só existe num mundo em que qualquer governo soberano seja livre para prejudicar os interesses de todos os povos, inclusive o seu, ao privar os consumidores das vantagens que lhes seriam proporcionadas por uma melhor exploração de seus próprios recursos. O que provoca a guerra não é a soberania em si, é a soberania dos governos que não adotam os princípios da economia de mercado. Vou deixar isso aqui.
né? Depois bem grifado aí. O liberalismo não pretende, nem nunca pretendeu abolir a soberania dos vários governos nacionais, uma aventura que resultaria em guerras intermináveis. Pretende apenas obter um reconhecimento geral das vantagens da liberdade econômica, o que vai para o mundo. Se todos os povos, outro, né, que é sobre a doutrina política do liberalismo, se todos os povos se tornassem liberais e compreendessem que a liberdade econômica atende melhor aos seus próprios interesses, a soberania nacional não poderia mais provocar guerras e conflitos. Não é interessante isso? O que é necessário para uma paz duradoura não são tratados e convenções internacionais, nem tribunais e organizações internacionais como a extinta Liga das Nações ou sua sucessora, as Nações Unidas. Não precisamos de nada disso. Se o princípio da economia de mercado for aceito universalmente, tais artifícios tornam-se desnecessários. Se não for aceito, são inúteis. Eu acho tão bonito quando o Mises é profilático. O advento de uma paz duradoura depende de uma mudança no plano das ideias dominantes. Enquanto os povos acreditarem no dogma de Montaigne e pensarem que só poderão prosperar às custas de outras nações, a paz não será mais do que o período de preparação para a próxima guerra. O nacionalismo econômico é incompatível com a paz duradoura. No entanto, o nacionalismo econômico é inevitável, onde existe intervenção do governo na atividade econômica. O protecionismo é indispensável, onde não há liberdade do comércio, onde existe interferência governamental na atividade econômica. A liberdade de comércio, mesmo a curto prazo, tornaria inatingíveis os objetivos que as medidas protecionistas visam alcançar. Vou ler a nota de, vou ler o texto novamente. O nacionalismo econômico é incompatível com a paz duradoura. No entanto, o nacionalismo econômico é inevitável, onde existe intervenção do governo na atividade econômica. O protecionismo, a interferência é indispensável, onde não há liberdade de comércio. Onde existe interferência governamental na atividade econômica, a liberdade de comércio, mesmo a curto prazo, tornaria inatingíveis os objetivos que as medidas protecionistas visam alcançar. É uma ilusão acreditar que uma nação poderia tolerar por muito tempo as políticas de outras nações que prejudicam os interesses vitais de seus próprios cidadãos. Suponhamos que no ano de 1600 tivesse existido uma organização como as Nações Unidas e que entre seus membros estivesse uma tribo de indígenas da América do Norte. A soberania desses indígenas teria sido reconhecida como inviolável. Teria sido concedido a eles o direito de impedir que qualquer estrangeiro entrasse em seu território e explorasse as riquezas naturais que eles mesmos não saberiam como utilizar. Alguém acredita realmente que essa convenção internacional teria impedido os europeus de invadirem esses países? Muitos dos mais ricos depósitos de várias substâncias minerais estão localizados em áreas cujos habitantes são por demais ignorantes, inertes ou apáticos para fazerem uso das riquezas que a natureza colocou à sua disposição. Se os governos desses países impedem os estrangeiros de explorar esses depósitos, ou se sua maneira de conduzir os negócios públicos é tão arbitrária que nenhum investimento estrangeiro aí se sente seguro, todos os povos cujo bem-estar poderia ser melhorado por uma utilização mais adequada dessas riquezas são seriamente prejudicados. Pouco importa que as políticas desses governos sejam fruto de um atraso cultural ou da adoção de ideias intervencionistas e nacionalistas em voga. O resultado é o mesmo, tanto num caso como no outro. Vou deixar em azul, continuar em azul aí por conta do pensamento. É inútil imaginar que esses conflitos se resolverão por si mesmos. Para que a paz seja duradoura, é necessária uma mudança nas ideologias. O que provoca a guerra é a filosofia econômica adotada quase universalmente pelos governos e pelos partidos políticos. Segundo essa filosofia, prevalece na economia de mercado não obstruído um conflito irreconciliável entre os interesses das várias nações. Segundo ela, a liberdade do comércio é prejudicial a uma nação.
provoca o seu empobrecimento. É, portanto, dever do governo impedir os males do livre comércio pela imposição de tarifas alfandegárias. Podemos, só para argumentar, deixar de considerar o fato que o protecionismo também prejudica os interesses da nação que a ela recorre. Mas não pode haver dúvida de que o protecionismo visa prejudicar os interesses de povos estrangeiros, e o consegue. É uma ilusão presumir que os povos injuriados tolerarão o protecionismo de outras nações se acreditarem ser suficientemente fortes para eliminá-lo pelo recurso às armas. A filosofia do protecionismo é uma filosofia de guerra. As guerras do nosso tempo não estão em contradição com as doutrinas econômicas populares, pelo contrário, são o resultado inevitável de uma aplicação consistente dessas doutrinas. A Liga das Nações não falhou por ser deficiente na sua organização. Falhou por lhe faltar o espírito do genuíno liberalismo. Era uma reunião de governos imbuídos do espírito do nacionalismo econômico e inteiramente comprometido com os princípios da guerra econômica. Enquanto os delegados satisfaziam com meros discursos acadêmicos sobre a boa vontade entre os povos, os governos que representavam infligiam uns aos outros o maior dano possível. O protecionismo aduaneiro dos anos anteriores a 1914 era moderado em comparação ao das décadas de 1920 e 1930. Basta lembrar os embargos, o controle quantitativo do comércio, o controle cambial, a desvalorização da moeda e assim por diante. Para uma avaliação das tentativas fracassadas da Liga das Nações de pôr fim à guerra econômica, ver Rappaport, o nacionalismo econômico e a sociedade das nações. As perspectivas das Nações Unidas não são melhores, mas ainda piores. Cada nação considera as importações, especialmente as de produtos industrializados, como um desastre. E a gente vê muito, né? Principalmente, não podemos exportar soja, temos que agregar valor no Brasil e tudo mais. Ou seja, não entenderam nada de economia austríaca. Né? Isso é uma besteira. O objetivo declarado de quase todos os países é o de impedir, tanto quanto possível, a importação de bens manufaturados. Quase todas as nações lutam contra o espectro de uma balança comercial desfavorável. Não visam a cooperação. Querem proteger-se contra os pretensos danos da cooperação. Faz sentido algum. Ou seja, aqui a gente encerra nosso capítulo 24, nossa parte 4. E eu acredito que vale a pena algumas abstrações, principalmente pelo momento atual. Não existe nenhum economista austríaco que não torça pelo livre mercado, sendo ele o mais eficiente. Livre mercado enseja direito à propriedade privada, né, dos fatores de produção, seu completo uso, ou seja, um correto entendimento cataláctico do que são os direitos da propriedade, e a cooperação social sob a égide da divisão do trabalho. E maior, maior vai ser o problema do mercado, ele nunca vai ser livre, é uma construção imaginária, já definimos isso, sempre vai ter que ter um papel de alguém protegendo algumas questões, como vimos acima. No entanto, isso é muito longe de defender o Estado moderno, que rouba através do aumento da impressão de dinheiro, né, de forma ao seu bel prazer e impõe o seu uso a todos os que estão sob sua proteção. Não protegem nada, porque a polícia de fato não protege, muito pelo contrário, ela só resolve o problema depois do problema ocorrido. Então, o Estado deveria fazer um papel muito mais de segurador. Você teve um problema, foi roubado. Então, nós vamos ressarcir tudo e nós vamos pegar o cara que fez isso e ele vai trabalhar como escravo para pagar isso. Né? Então, tem uma série de coisas importantes para a gente abstrair, né, de tudo isso que Mises colocou aqui nesse item 5, que nós não podemos nos furtar a essa responsabilidade. Entender que você exigir para um cidadão do seu país um passaporte para que ele saia é colocar grilhão nele.
e exigir um visto de entrada para quem quer trabalhar, quando a gente fala em visto de entrada, mas o Brasil não concede visto. Não. Agora, você conceder um visto é você cercear o direito do cara entrar de bom grado e poder fazer o que ele quiser, trabalhar, trabalhando, podendo fazer o que ele quiser, roubando, prejudicando, nada. E, obviamente, ninguém está dizendo que as pessoas precisem aceitar culturas diferentes morando do seu lado. Para isso existe o ostracismo. Nós não podemos imputar a ninguém coisas que ninguém queira fazer. Agora, o fato preponderante disso tudo é que, em se havendo possibilidade das pessoas transitarem livremente por áreas que são de livre trânsito, como ruas e tudo mais, obrigando que não haja, porque esse condomínio não aceita, esse país, condominialmente falando, não aceita mendigos nem nada. Então, você quer vir para o Brasil, você tem onde ficar, você tem uma casa de um parente? Tem, né? Você não vai ficar na rua, não vai ficar assim, não vou. Porque na rua pegou, despachou, né? Acabou. Nesse país, nesse condomínio, se você não tem uma propriedade para ficar, você não é cidadão desse país. Você não pode ficar nesse país. Então, esse é o ponto-chave que eu acho que as pessoas precisam começar a tentar entender. E o melhor exercício para tudo isso é o exercício do condomínio edilício. Condomínios que a gente compra um apartamento ou uma casa e vai morar dentro dele. Vale muito a pena forçar a cachola para entender como essas coisas funcionam. Perfeito? Encerramos nossa parte 4, a economia de mercado ou cataláxia. Até a próxima aula.